Olá, eu sou o Thomas e vou comentar as questões de história da segunda fase da FUVEST. Tivemos aí 3 questões, cada uma com 2 itens, então na prática 6 exercícios do nosso programa de história e um palpite aí que a gente levantou para essa segunda fase acabou se concretizando, né? Essa foi uma prova que deu um maior espaço aí para a história do Brasil em comparação com a prova da primeira fase. Nós tivemos temas que podemos considerar clássicos do programa de história, como imigração europeia no Brasil no final do século XIX, periodização da história da República, né, períodos de governos mais autoritários e experiências democráticas, ou então o contexto da Guerra Fria, né, são temas abordados nos grandes vestibulares com muita frequência. A dificuldade na prova não está nos temas abordados, mas nas habilidades exigidas, né? Isso é uma coisa também cada vez mais comum nos grandes vestibulares. O aluno, além de dominar o conteúdo, ou por exemplo a linha do tempo, né, que nós chamamos aí de cronologia, precisa mostrar habilidades para estabelecer comparações, relações, analisar imagens, interpretar textos, contextualizar, né, uma questão, um exercício, uma mensagem. Então o aluno tem que mostrar realmente diversas habilidades em relação ao programa de história. Então nesse sentido foi uma prova bastante exigente, né? Na questão sobre migração europeia, o item B, que pede as características econômicas e políticas da época, é mais clássico, é mais tranquilo. Mas a letra A é claramente um exercício de análise de imagem, quer dizer, o aluno precisa usar o conhecimento que ele tem do período para poder identificar os elementos especificamente de propaganda, né, num mapa aí que indica a província de São Paulo no final do século XIX. Então, existem várias referências aí que o aluno poderia aproveitar, né? A ideia, por exemplo, da proximidade da região com portos, a facilidade de comunicação em função dos rios navegáveis, das ferrovias, uma vasta região com terras disponíveis, né? Mas é claro que para perceber esses elementos, o aluno precisa ter um bom conhecimento do período. Na questão de Brasil República, tivemos aí um texto lembrando da história a partir de 1930, acho que a dica aí é desde 1930, então o aluno precisa lembrar rapidamente a linha do tempo na história do Brasil a partir de 1930, como é que nós costumamos dividir a história da República a partir de 1930 em períodos, né? E aí muita atenção no vocabulário, né, no que está sendo pedido em cada item. Então, primeiro o aluno tem que mostrar o período mais longo de ininterrupta estabilidade democrática, quer dizer, o período mais longo de experiência democrática, né, um período de experiência democrática sem grandes interrupções, né? E aí, comparando as diversas possibilidades a partir de 1930, a conclusão, obviamente, é o período mais recente da história da República, que a gente costuma chamar de Nova República, a partir aí de 1985, né, ou por volta de 1985. E na letra B, o aluno precisa mostrar um período mais longo de contínua ruptura democrática, né? Então, uma experiência em que o regime democrático foi interrompido, né? E aí, no caso, comparando os diversos períodos, a resposta para a letra B é, sem dúvida, o período aí de 64 a 85, lembrado como a época que o país foi governado por militares, né? E já a questão de história geral contemporânea, foi uma questão sobre o contexto da Guerra Fria, essa ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, e aí bastante trabalhosa porque pede que o aluno busque nas letras na letra de uma canção da época as referências, né, do período, ou então também numa notícia, né, sobre a primeira experiência aí de uma viagem espacial tripulada por um ser humano, que no caso da União Soviética, e aí também procurar a importância desse feito, né, na história da humanidade e estabelecer relações com o seu contexto, com esse momento político. Especialmente
Na letra B, o aluno teria bastante trabalho para buscar, então, as diversas referências nos dois textos, né? Uma notícia, um texto de uma música, no caso do compositor e cantor David Bowie, mas a capacidade de trazer elementos da época e do contexto para buscar os diversos aspectos desses textos e aí sim falar dessa época que a gente conhece genericamente como Guerra Fria. Sem dúvida nenhuma, um aluno bem preparado, que estudou o programa de História, não teve dificuldades de enfrentar essas questões, desde que, claro, ele tenha tido muita atenção na leitura dos textos e na observação da imagem. Estamos torcendo aí pelo seu sucesso. Um grande abraço e até a próxima.